Graça e paz, meus queridos, nós estamos aqui para o nosso culto de oração, de louvor e estudo também da Palavra de Deus. Como é bom estar aqui, eu quero contar com você, gostaria que você separasse aí um tempinho, gostaria que você sentasse com a sua família, com seus amigos, para que juntos possamos estar aqui cultuando a Deus. Isso é muito importante, estarmos juntos cultuando a Deus. Vamos fazer oração para darmos início a esse culto de louvor, oração e estudo da palavra. Pai querido, te pedimos uma bênção especial por esse momento, seja conosco aqui, Senhor, com tudo que vai ser feito. Ó Deus, nós queremos te adorar, nós queremos mostrar que através da sua palavra nós temos a segurança que tu estás, Senhor, conosco. Abençoe os louvores nessa noite, tua serva Geneira, nosso irmão Leonardo, ao Nelimar, ao Caleb, aqueles que estão responsáveis por essa programação hoje à noite. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz no Salmo 117: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor, leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então nós estamos aqui para louvar o Senhor, não resta dúvida disso, você já sabe, e nós vamos cantar o hino 301, a Bíblia diz em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Então vamos louvar o Senhor. Você abra o seu cantor cristão ou acompanhe conosco aqui na tela, ok? Em Jesus confia, sua lei observa, porque gozo que bênção e paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mira, seus segredos priva, seu consolo constante real. Creio, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua
O fiel obedece ao que Cristo mandar. Nós temos um comandante, nós temos um Senhor, um Salvador, nós temos um Rei que governa nossas vidas, e através da sua palavra nós cremos que ela é a nossa luz, que ela é a forma pela qual nos aproximamos de Deus, conhecemos a Deus, a palavra do Senhor. E o fiel, ele obedece, ele é fiel, obedece ao seu Senhor. Nós vamos para o nosso primeiro tempo de oração, e nós vamos estar orando pela liderança da igreja. 1 Tessalonicenses 5,12 diz: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então vamos estar orando por esses servos, pelo nosso futuro pastor e a sua família que virá. Que Deus esteja abençoando, né? Os diáconos e suas famílias, pela diretoria da igreja, que é composta de tesoureiros e secretários, pelos líderes e ministérios, louvor, ministério infantil, escola bíblica dominical, casais, masculino, feminino. Então nós temos vários líderes na igreja. Pedimos a Deus sabedoria, compromisso, santificação e testemunho. Eu peço a nossa irmã Genira que faça essa oração em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, estamos gratos, ó Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua proteção, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, o que já fez e que certamente fará. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui para entregar, Senhor, a vida dessa igreja, Pai, nas Tuas santas mãos, a liderança dessa igreja, Pai, aqueles que estão à frente, Senhor, labutando a cada dia para que esse trabalho cresça, Senhor, e com afinco, Senhor, eles dedicam as suas vidas, e que nós possamos, ó Pai, ajudá-los também, estarmos, ó Pai, conscientes, Senhor, de que precisamos estar sobre uma liderança, sabendo que eles estão sobre a Tua liderança. Nós pedimos, ó Pai, pelas famílias, Senhor, pelos diáconos, Senhor, pela vinda do pastor para estar aqui nos ajudando, Senhor, nos orientando, nos ensinando, sua família também. Pedimos, ó Pai, pelo ministério infantil, Senhor, pelo ministério de casais, pedimos pelos jovens dessa igreja, pelos adolescentes, Pai, que haja compromisso, Senhor, nas vidas de todos nós, Senhor, especialmente aqueles que já temos mais tempo, Senhor, no Teu Evangelho, que nós possamos servir de exemplo para aqueles mais novos, Senhor, para que eles possam, Senhor, vendo as nossas vidas, Pai, permanecerem, Senhor, e seguirem bons exemplos, Pai. Por isso, nos fortalece, Pai, nos fortifica, Senhor, na força do Teu poder, para que possamos, Senhor, nesses tempos difíceis que vivemos nesse mundo, Senhor, sermos luz, sermos sal da terra e aplicarmos, Senhor, a cada dia a Tua palavra em nossas vidas, para que o Teu Evangelho, Pai, ilumine, Senhor, todas as vidas, não só de nós que já somos crentes, já temos a luz de Jesus, mas para aqueles que não são salvos, Senhor, que não têm a luz que resplandece, Pai, nas trevas, que através das nossas vidas, Senhor, sejam agraciados, Pai, e que vejam, Senhor, a luz de Jesus em nós. Nós entregamos a vida da nossa igreja em Tuas mãos, Senhor, e a vida de todos aqueles que estão liderando, Senhor, em qualquer comunidade, Pai. Que o Senhor os esteja protegendo, Senhor, livrando do mal, guardando, dando sabedoria, Pai, e zelo pela Tua causa. No nome de Jesus, nós pedimos agradecidos. Amém. Amém. Nós precisamos sempre estar orando pela liderança da nossa igreja, porque estamos expostos, né, às tentações, às dificuldades dessa vida. Nós vamos continuar louvando a Deus, vamos cantar o hino 410, no serviço do meu Rei. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4,10 é um dos textos hoje da pregação. Então vamos cantar no serviço do meu Rei, e vamos cantar com alegria, gente. É uma música que é cantada com alegria, né? No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando
serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz. Nós vivemos dias de pandemia, né, onde a igreja está, de certa forma, cada uma na sua casa, cada um no seu lar. Vivemos dias em que a comunhão da igreja, a comunhão uns com os outros, ela deixa de existir. Então, alguns serviços na igreja estão paralisados, mas nós clamamos a Deus para que o nosso serviço como igreja, como cuidador da família, como aquele que está orando, como aquele que está intercedendo, nós oramos para que esse trabalho não esfrie, nós oramos para que possamos ter a ousadia de estar juntos nos projetos da igreja, nos projetos das redes sociais, na cesta básica, na evangelização aos sábados, possamos estar juntos. Então Romanos 12:11 diz: orando por fervor no serviço cristão, que nós não possamos esmorecer, esfriar, que nós não possamos desistir, mas que estejamos firmes no serviço do Senhor. Então nós vamos estar orando por isso agora, e eu peço ao nosso irmão Leonardo que faça essa oração. Amém. Senhor Deus, meu Pai, Deus, eu te agradeço, Pai, por mais esse dia, mais um dia na tua casa, Pai, servindo a Ti, Senhor. Deus, agora eu te peço, Senhor, por todos nós, Senhor, que fazemos parte do serviço cristão, Deus, que nós não possamos esmorecer diante dessa situação que estamos vivendo, Senhor, no mundo, mas que nós, Pai, como Teus servos, Pai, como Teus filhos, Deus, possamos honrar cada dia mais, Senhor, a vocação, Senhor, que possamos honrar cada dia mais, Senhor, esse privilégio, Senhor, que é Te servir, que é adorar e exaltar o Teu santo nome, Senhor, em qualquer serviço que seja evangelização, seja na oração, seja na manutenção do templo, Senhor, no louvor, Pai. Eu Te apresento, Senhor, cada servo Teu, Senhor, que está nos vendo, e que também que não está nos vendo, Pai, mas está no Teu serviço, Deus, e está se sentindo emudecido, Senhor, cabisbaixo, Senhor. Senhor, eu peço, Senhor, chega na vida de cada um de nós, Deus, e cada um que está ouvindo, Senhor, que nós possamos nos fortalecer cada dia mais na Tua palavra, Deus. Amém. Orando, Senhor, e buscando mais cada dia a Ti, Deus.
É que eu te peço e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma certa vez, entrando em uma oficina, vi uma frase: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, o crente deve ter essa mentalidade do serviço cristão. Nós vamos continuar louvando a Deus e vamos cantar Corpo e Família. Efésios 4, do 4 ao 6 diz: somos todos nós um corpo e temos todos o mesmo Espírito e fomos todos chamados para uma mesma esperança. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Temos um só Deus, que é Pai de todos nós, que está acima de todos e que vive em nós e através de nós. Então, nós somos a igreja, o corpo de Cristo, que é o tema de Efésios, que nós estamos estudando aqui todas as quintas-feiras, ok? Então, vamos cantar com alegria. Recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Como é bom estarmos aqui louvando a Deus, exaltando a Deus
e por isso como nós somos uma família, como nós somos um povo unidos em Cristo, nós vamos estar orando pela família da igreja. Eu falei quinta-feira passada que todas as quintas-feiras desse mês de maio nós iríamos orar pelas famílias da igreja. Nós temos casais, nós temos cônjuges na presença do Senhor. Nós precisamos orar para que Deus desperte em nós essa fidelidade, né, nesse mundo tão depravado que existe aí fora, pela criação dos nossos filhos na presença de Deus, pelo livramento também das coisas desse mundo, dessa pandemia, dessa depravação, desse mundo que está caído, que esse mundo está entregue às trevas, pelo príncipe desse mundo que está seduzindo as famílias, as crianças, e pela salvação também. Nós vamos estar orando nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor, porque nós cremos que as nossas famílias estão guardadas em Ti. Senhor, nós vivemos dias maus, vivemos dias em que as famílias estão sendo destruídas, os casais, Senhor, por uma novidade, pelo novo amor, pela fantasia sexual, famílias, homens e mulheres que muitas vezes se esquecem desse compromisso, Senhor, que é continuar firmes mesmo em meio às dificuldades, ó Deus. Ó Pai, nós cremos que Tu pode estar nos guardando, Senhor. Cremos que Teu Santo Espírito pode estar trabalhando em nossas vidas para reconhecermos o que é tentação, Senhor. Todos os empecilhos, todas as armadilhas satânicas, tudo aquilo que existe, meu Deus, muitas vezes na mídia, na internet e nas redes sociais. Nós clamamos no nosso dia a dia, Senhor, para que Tu possas estar nos guardando, nos protegendo, que os nossos olhos estejam iluminados, Senhor, para que possamos ver os perigos à nossa frente, Senhor. Rogo, Senhor, por cada diácono dessa igreja, por cada líder, por cada homem, por cada mulher, Senhor, por cada criança, Tu possas, Senhor, estar nos segurando pelas Tuas mãos, e cremos que em Ti estamos seguros verdadeiramente. Sim, ó Deus, rogamos e oramos, Senhor, para que a Tua palavra habite ricamente em cada lar, para que a Tua palavra habite ricamente nos corações, porque através da Tua palavra, segundo o Salmo 119, que é luz, Senhor, para o nosso caminho, estaremos guardados, estaremos vendo a Tua santa vontade em nossas vidas. Sim, ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja nos guardando, nos protegendo. Nós iremos agora para o nosso estudo bíblico, né? Todas as quintas-feiras nós estudamos a palavra do Senhor aqui, e nós estamos estudando a carta aos Efésios. Como eu já falei na semana passada, nós estudamos o primeiro capítulo, o segundo capítulo, e na semana passada chegamos ao terceiro capítulo de Efésios, 1, 2 e 3. De Efésios fala sobre as bênçãos de Deus sobre a igreja, o corpo de Cristo. Não se esqueça do tema de Efésios, a igreja, o corpo de Cristo. Esse texto maravilhoso que Paulo está ensinando, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, bênçãos. Quarto, quinto e sexto, Paulo vai ensinar a igreja de Efésios qual é o compromisso que a igreja deve ter com a palavra de Deus, com uma nova vida em Cristo Jesus. Então nós começamos a estudar semana passada, vamos ler o texto de Efésios, né? Nós vamos usar aqui a versão NVT, que diz assim: quando pensa em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês gentios, tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado, tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus.
Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir, anunciando essas boas novas, ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo. Recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar todo esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades dos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Então, meus queridos, esses versículos aí que nós lemos, né, são versículos maravilhosos. A segunda parte dos versículos nós vamos mostrar, se Deus permitir, há 2 semanas, que é Paulo orando pela igreja de Éfeso. Mais uma vez ele orou no capítulo 1, e no capítulo 3 também ele ora pela igreja em Éfeso. Mas nós vamos ver a primeira parte, e um rápido resumo aí desses versículos que nós apresentamos. Paulo expõe nesses versículos o privilégio de ser um portador das boas novas. Que boas novas são essas? Que é um mistério revelado. Que mistério é esse? Que gentios e judeus, através de Cristo, podem fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. É o capítulo do mistério, né? É o capítulo do mistério. Então, Paulo está dizendo que mistério é esse? Que tanto gentios como judeus podem fazer parte do corpo de Cristo. Isso antes, nós vamos perceber pela leitura, que no Antigo Testamento esse mistério estava oculto, mas agora percebemos que Deus revelou esse mistério, ok? Que estava oculto. Então vamos continuar aqui. Nós pulamos aí o versículo 13. Portanto, peço-lhe que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Paulo está dizendo: olha, o meu ministério não é sinônimo de desânimo. Vocês devem continuar firmes e constantes, porque é por sua causa, para que vocês possam herdar a salvação, que eu sofro em cadeias, ok? Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Paulo. Esse chamado de Paulo está incluído justamente nos versículos do 1 ao 13 do chamado de Paulo. Os versículos do 1 ao 13. Na próxima semana vamos falar o propósito desse chamado, que também está incluído nos versículos do 1 ao 13. Versículo do 1 ao 13 está incluído o chamado de Paulo. Ele vai falar para que foi chamado. Então, hoje nós queremos saber, falar um pouco, conhecer um pouco sobre esse chamado de Paulo, esse chamado poderoso. Não se esqueçam, é importante a gente se lembrar, que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, por volta do ano 60 depois de Cristo. Estava preso em Roma, numa casa, uma prisão domiciliar, guardado pela guarda pretoriana. Nós vimos a semana passada. E dessa prisão ele escreveu 4 cartas, e uma delas é Éfeso. E aqui nesses versículos ele vai falar sobre esse seu chamado, que é uma bênção, que é um privilégio de Deus em sua vida. Vamos prestar atenção. Ele diz: Deus me deu essa responsabilidade. Deus me deu esse ministério. Paulo havia sido chamado para ser um dispenseiro da graça de Deus. Olha o que aqui diz o versículo 2 aqui de Efésios: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós gentios. Vocês perceberam a responsabilidade? Deus chamou Paulo para ser um dispenseiro da graça de Deus. Isso foi confiado a quem?
a Paulo. Paulo recebeu essa responsabilidade para ser alguém que iria dispensar, distribuir o evangelho da graça entre os gentios. Que responsabilidade maravilhosa ele recebeu, né? Vamos voltar um pouquinho aí. Paulo trata esse chamado como um privilégio, um dom, uma graça alcançada. Ele trata isso com muita responsabilidade. Versículo 7 e 8 diz: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Irmãos, Paulo ele trata isso com um carinho imenso. A versão NVT fala de privilégio. Ele fala aqui o dom da graça. Então ele recebeu esse privilégio, esse dom de Deus. Não é algo dos homens, nós vamos ver isso. Paulo recebeu esse chamado. Nós vimos a semana passada no caminho para Damasco que ele caiu do cavalo, perguntou: quem é, Senhor? E Cristo respondeu: olha, eu sou aquele a quem você persegue. Então Paulo recebeu esse chamado no capítulo 9 de Atos, esse chamado poderoso lá no capítulo 9, quando Ananias foi até a casa que Paulo estava na rua direita, lá naquela casa. Paulo estava guardado, estava cego, e Deus mandou Ananias lá naquela casa, e Ananias ficou preocupado: Senhor, esse homem está perseguindo a tua igreja. E Deus disse para Ananias: não, vai lá, porque esse homem vai ser um instrumento para a pregação dos gentios. Então Paulo trata isso como um privilégio, uma graça que recebeu de Deus. Que riqueza, né? Deus o havia chamado. Não se percam, irmãos. Capítulo 3 faz parte das bênçãos concedidas à igreja, ao corpo de Cristo. Então, nessas bênçãos está o ministério de Paulo, que foi um privilégio, um dom, uma graça de Deus sobre a sua vida. Olha o texto que nós falamos: ele seria um instrumento de Deus para a propagação da graça aos gentios. E quem o chamou foi o próprio Deus, apóstolo segundo a vontade de Deus. 1 Coríntios 1:1, ele também fala pela vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1 também ele diz pela vontade de Deus. E aqui em Gálatas, Paulo diz: olha, o meu ministério, o privilégio que eu recebi, o dom que eu recebi, a graça que eu recebi, não vem de homens, vem de Deus. Olha que responsabilidade, olha que privilégio Paulo recebeu. O seu ministério, o seu chamado para pregar o mistério de Deus aos gentios é um chamado divino, ok? Ele não comprou esse direito lá na esquina, ele não comprou esse direito lá em São Paulo, ele não comprou esse direito de Edir Macedo, de Valdomiro. Não, esse direito foi dado pelo próprio Deus ao apóstolo Paulo. E é interessante que ele usa essa expressão no versículo 8 aqui, do capítulo 3: a mim, o menor de todos os santos. Ele está se referindo justamente aos apóstolos que foram constituídos por Deus. Nós sabemos que Cristo chamou 12 discípulos, e desses 12, 11 se tornaram apóstolos, porque um traiu Jesus, que foi Judas. E nós vemos que Paulo foi chamado como se fosse fora de tempo. 1 Coríntios 15:9, quando ele fala sobre a ressurreição, ele diz que ele é o menor de todos os apóstolos. 1 Timóteo 1:15, ele chega a dizer que é o principal dos pecadores. Por que ele usa essa expressão? Por que Paulo se considera o menor dos apóstolos? Porque ele perseguiu a igreja, porque ele esteve presente na morte de Estevão, porque ele tinha cartas nas mãos para prender os homens de Deus. Então, por esse motivo, por essa razão,
Paulo se achava indigno de exercer essa função. Paulo se achava o menor, o principal dos pecadores. Mas ele tinha consciência que havia recebido um privilégio de Deus, tinha recebido um dom de Deus, tinha recebido uma graça de Deus, tinha recebido o privilégio de ser o dispenseiro da graça aos gentios. Ok? Na próxima semana nós vamos falar sobre esse período pelo qual Paulo pregou essa graça aos gentios. Na próxima semana nós vamos falar sobre o rumo que Paulo tomou, esse período, esse projeto de Deus aos gentios. Hoje nós estamos focados mais na pessoa de Paulo. Preste atenção, as suas algemas, provações, é a confirmação que o seu trabalho, o seu ministério, o seu chamado, a graça que ele recebeu, o privilégio que recebeu, foi cumprido. Nós vimos a semana passada que Paulo estava preso por causa da mensagem que recebeu de Deus. Que mensagem é essa? Que através de Cristo ressurreto, gentios e judeus fazem parte da igreja, o corpo de Cristo, principalmente os gentios, que era o seu alvo, o seu ministério. E o versículo 13 aqui do capítulo 3 diz assim: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, por isso está a vossa glória. Não fiquem tristes, não fiquem preocupados. Lá no capítulo 20 de Atos, nós encontramos Paulo chamando os presbíteros de Éfeso, dizendo para ele: olha, não fiquem desanimados, porque eu sei que me reserva dias difíceis, porque eu sei que cadeias e prisões e perseguições me aguardam. Paulo está dizendo: não se preocupem, o meu ministério é cheio de algemas e provações. Para você ter ideia, você lê 2 Coríntios capítulo 11, e nós vamos perceber as lutas e provações que Paulo passou no seu ministério. Então, irmãos, nós entendemos que 2 Coríntios 4:7, Paulo está dizendo com razão: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele está se referindo ao cumprimento do seu ministério. Essa carta de 2 Timóteo já foi escrita na sua segunda prisão em Roma. Essa carta aqui, ele já estava prestes a morrer. Sim, Paulo estava prestes a morrer aqui nesse momento. Então ele está dizendo: olha, eu completei o ministério que fui chamado. Eu dei conta da carreira pela qual me chamaram. Eu guardei a fé. E como ele guardou a fé, e como ele protegeu, e como ele pregou essa fé com o poder do Espírito Santo. Por isso que ele diz em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a pregação de gentios e de judeus. Nós vimos isso aqui a semana passada. Ok? Então Paulo completou o seu propósito de dispenseiro. Ele não recuou. Há uma música, do Logos, que é baseado no texto bíblico: quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Paulo não olhou para trás. Paulo não soltou a sua arma. Ele não deixou a sua carreira. Ele não desistiu. Ele, pensando num atleta que corre, ele não desistiu da sua carreira. Mesmo tropeçando, mesmo escorregando, mesmo lutando, mas ele não desistiu. Ele não deixou que sua fé esfriasse. Ele estava firme em Deus. E a gente pergunta, como é que alguém é chamado para um ministério tão difícil, tão árduo, e se mostra feliz, satisfeito, não murmura? Como? Como é que nós podemos entender isso? Só o poder de Deus na vida do homem. Olha o que é que ele diz. Filipenses 4, do 11 ao 13, ele diz o quê?
Tudo posso naquele que me fortalece. Você já leu esse contexto aqui? Ele diz: tanto sei passar necessidade, tanto sei estar com o bolso cheio, não importa a situação, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem pessoas que pegam esse versículo e colocam no carro novo, colocam na porta de casa, mas qualquer desespero, a pessoa entra logo em depressão, né? Mas Paulo estava preso, limitado, passando talvez necessidade, mas ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. O seu ministério, a sua vida, o seu chamado estava sendo fortalecido em Deus. Por isso ele disse: naquele que me fortalece. Meus queridos, nós temos que aprender com Paulo muitas coisas. Todos nós temos recebido de Deus dons e talentos. É isso que diz no texto que nós já lemos, parte hoje à noite, né? 1 Pedro, capítulo 4, versículo do 10 ao 11, diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha só, nós também recebemos a responsabilidade de anunciar a graça de Deus. Paulo foi um dispenseiro, nós também recebemos essa responsabilidade de servir com o dom que recebemos. Cristo disse: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, e nós recebemos esse dom também, de sermos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na forma que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Todos nós recebemos dons e talentos. Então nós temos que aprender com Paulo. O que é que Paulo fez? Fez com alegria, fez com satisfação. Ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, ele guardou a fé. Então devemos aprender com Paulo a sermos dispenseiros, né? Uma pergunta para nós, várias perguntas na verdade: temos feito com alegria? Temos escondido para usá-los quando bem quisermos? Não quero usar meus dons agora, eu vou usar só quando eu quiser. Como temos usado os nossos dons? Lembrando que os nossos dons são presentes de Deus, nós não nascemos com eles. Os dons espirituais são dados por Deus através do Espírito Santo. Somente através do novo nascimento do Espírito Santo, é que nós recebemos os dons. Esses dons devem ser usados com alegria. Esses dons não podem estar escondidos debaixo de uma mesa, ou eu quiser usar como bem eu entender. Esses dons devem ser usados como Paulo usou, como um privilégio que recebemos de Deus e devemos colocar à disposição do serviço do Senhor. Então essa é a pergunta para nós: como nós temos usado esses dons? Como nós temos feito? Será que é com alegria, com satisfação, com zelo? Será que eu tenho escondido esses dons? Quando chegar o pastor novo na igreja, eu vou usar os meus dons, porque por enquanto eu não quero usar meus dons, né? A turma que está aí na frente não merece que eu use esses dons, então eu vou só usar quando o novo pastor chegar. Como temos usado? Como nossos ou como presentes de Deus? São perguntas que nós temos que levantar para nossas vidas, não é isso? Temos que levantar sim para nossas vidas. Na vida do servo de Deus, só há alegria verdadeira quando ele desenvolve o dom que recebeu de Deus. Se você recebeu um dom de Deus e não está usando, então você está vivendo uma tristeza espiritual, uma apatia espiritual. Sua vida jamais vai ser completa como instrumento de Deus
se o seu dom não estiver em uso. É uma verdade isso aqui. No serviço do meu rei eu sou feliz. Nós cantamos hoje à noite: no serviço do meu rei eu sou feliz. Então, só há felicidade no serviço do rei quando eu estou desenvolvendo o meu dom. Vocês percebem na vida de Paulo a alegria, satisfação, mesmo estando preso, mesmo estando algemado, mesmo ter levado surras e mais surras, alegria, porque ele sabia que estava cumprindo, executando o dom que Deus o havia dado. O serviço cristão, na grande maioria, é constituído de renúncia, às vezes espinhoso, e aplausos não deve ser o esperado. Olha aí o que é que nos aguarda no serviço de Deus. O serviço cristão, na grande maioria, é constituído de renúncia. Eu tenho que renunciar muitas vezes o meu conforto, né? Renunciar aquilo que eu mais gosto para servir ao Senhor. Às vezes é espinhoso, é duro, é difícil. Talvez eu diga, não vale a pena muitas vezes aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, sim. E aplausos não devem ser esperados. Nós estamos aqui trabalhando para o Senhor, levando esse culto de oração, cantando, tocando, mas nós esperamos que Deus receba, que tudo venha a ser para a sua glória. Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome damos glória. Na igreja todos são servos, cada um de nós somos pedras vivas para a glória de Deus. No capítulo 2 nós vimos que, no capítulo 2 de Efésios, nós vimos que existe uma construção sendo erguida. Cristo é a pedra angular, os apóstolos e os profetas vêm logo após Cristo, e logo após os profetas e apóstolos vem a igreja, somos nós. Fazemos parte dessa construção, e essa construção é progressiva, é uma construção viva, e quem está composto nessa construção são os servos de Deus, aqueles que adoram, aqueles que contribuem, aqueles que pregam, que cantam, que limpam a igreja, que evangelizam, são todos aqueles que fazem parte do serviço cristão, são todos aqueles que foram chamados para o serviço cristão. Meus queridos, cada um de nós devemos ser instrumentos para a glória de Deus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Vamos orar nesse momento. Pai querido, obrigado pelo exemplo de Paulo, Senhor, o privilégio que ele recebeu, a graça que ele recebeu de anunciar o teu mistério, Senhor, que é gentios e judeus na igreja fazem parte unicamente do teu corpo, Senhor. Todos, não importa quem seja, Senhor, não importa mais a raça, não importa onde nasceu, não importa, Senhor. Todos nós hoje, todos aqueles que confessam a Ti como Salvador, como único Salvador, faz parte da igreja, o corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, que Paulo mostrou para nós a importância de sermos teus servos, a importância, Senhor, de desempenharmos o teu serviço cristão, a importância, Senhor, de estarmos ativos, a importância de não sermos negligentes, fazermos com alegria, com satisfação, com prazer. Sim, ó Deus, obrigado, Senhor, que possamos despertar para esse compromisso em nome de Jesus. Amém. A nossa irmã Gendira vai cantar, vai fazer agora um número musical, né? A música muito bonita, e nós queremos convidar a nossa irmã Gendira, vem para cá, Gendira. Ela vai louvar o Senhor. Senhor Jesus, eu não entendo espinho mais, se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça, não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo, nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão,
Eu que sou o corpo, sou parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passe os teus dedos dos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinho mais, se o mesmo faz parte da tua cruz. Eu aceito, não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo, nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também, basta a minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passe os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Amém. Amém, nós estamos encerrando. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Próxima semana, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez. Que as bênçãos de Deus, as ricas bênçãos de Deus habitem em nossos corações. Estejamos orando, orem por nós. Nós temos dificuldades aqui, nós temos muitas vezes a alegria de estar aqui, mas temos dificuldades, ok? Só alguns avisos aí para nós passarmos aqui para vocês durante a semana. Nós temos algumas programações acontecendo durante a semana, então eu vou pedir a vocês aí que um pouquinho da vossa atenção, ok? Nós temos esse projeto aqui, olha, Orando como Daniel. São grupos de orações em 3 momentos durante o dia, das 6, às 12, às 18 horas. O responsável por essa campanha aqui é nosso irmão Marcos Delfim e sua esposa Paula. Então vocês que têm ele no grupo aí da igreja, vocês querem oração, entre em contato com o nosso irmão Marcos e nossa irmã Paula, e ele vai repassar para os irmãos, para o grupo de oração. Se você não faz parte ainda, entre em contato com esses irmãos, ok? Nós temos aqui nossos cultos, né, aos sábados. Próximo sábado já temos 3 casas, nossa irmã Genira, nossa irmã Dalvani e o nosso irmão Francisco de Isabel. Vamos estar em suas casas próximo sábado para cultuarmos a Deus. Se você deseja um culto na sua casa, entre em contato aí com o nosso irmão Delimar, comigo, com o nosso irmão Everaldo, e vamos, ok, estar na sua casa. Ministério infantil é com a nossa irmã Rayane. Se você tem uma criança, se tem alguém que quer receber em sua casa algum material infantil, procura a nossa irmã Rayane e ela vai estar repassando, certo? Aqui a Cesta do Amor, todo sábado à tarde aqui a igreja está aberta para receber donativos, e esses donativos serem repassados. É importante que a gente esteja trazendo a memória de vocês esses avisos para que vocês não se esqueçam, certo? Nós temos aos domingos às 17 horas nosso culto pelo Facebook, pelas redes sociais, na minha conta Marcelo Alex da Silva, na conta da igreja, ou nosso irmão Delimar
A conta da igreja no Instagram, é isso, conta da igreja no Instagram, ok? Então se organize, esteja conosco, compartilhe também os nossos cultos. Nós sempre estamos trazendo mensagens evangelísticas para que pessoas possam ouvir falar de Jesus Cristo, certo? E nós lançamos uma campanha hoje para que a gente alcance, né, 1000 inscritos no YouTube. Gente, é uma campanha audaciosa. Hoje pela manhã eu me senti como Gideão, apenas com 300 homens. Mas eu creio em Deus. Hoje nós iniciamos o dia com 110 inscritos. E ao sair de casa já estava se aproximando dos 300 inscritos. Então imagine se por acaso 40 irmãos, olha aí, 40 irmãos conseguem 25 assinaturas. Rapidinho nós completamos as 1000 assinaturas. Por que completando 1000 assinaturas? Nós vamos ter a liberdade de fazermos o culto ao vivo pelo YouTube. A qualidade é melhor, tudo é melhor. Então a igreja fica livre de usar alguns aplicativos que nos dão muita dor de cabeça, ok? Então, irmãos, estejam orando por esse projeto, para que Deus nos abençoe. Estamos encerrando, queremos agradecer a Geneira, ao Leonardo, ao Nelimar, ao Caleb também, que está aqui dando uma força aqui nesse culto, ok? Deus os abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus em nome de Jesus.